Olá, Bob espectadores! Hoje eu tô um pouquinho diferente. Pois é, inclusive estou um pouquinho desapontado também, porque o que eu mais temia finalmente aconteceu. A idade foi passando e finalmente eu tive que me render aos óculos. O que pra mim foi assim algo especialmente frustrante, já que eu tinha a minha visão como se fosse assim o meu superpoder. E eu digo isso porque eu consegui enxergar o que ninguém conseguia. E às vezes ficava assim um negócio até meio exibicionista, sabe? Eu arranjava qualquer desculpa pra entrar nesse assunto de quem consegue enxergar tal coisa. Às vezes estava lá na roda de amigos, do nada eu metia olha lá, solicite seu orçamento. Logicamente ninguém tava entendendo nada, até porque ninguém estava enxergando, e aí eu tinha que explicar. Não, é porque eu consegui enxergar naquele cartão de visita que tá lá a uns 2 quilômetros de distância. Nesse quesito, eu era campeão. Era. Outro dia eu fui renovar a minha habilitação, e aí quando o médico foi lá perguntar se eu estava enxergando as letras e tal, eu comecei a perceber que a minha vista já não estava assim tão boa como costumava ser. E eu lembro disso porque quando eu saí da sala do exame, eu só conseguia pensar num amigo meu. E esse meu amigo tem muito medo que coloquem na habilitação dele que ele precisa de óculos para dirigir. O que pra mim não faz nenhum sentido. Mas que pra ele, se em algum momento ele estiver dirigindo, e se ele estiver sem o óculos, e se ele for parado pela polícia, e se o policial observar que na habilitação dele tem a indicação de uso, ele disse que não quer correr o risco de ser multado. Até aí tudo bem, vai. Só que eu perguntei pra ele se ele dirigia sem o óculos, e sem exagero nenhum, ele me respondeu desse jeito. Você tá doido? Deus me livre de sair de casa sem óculos, sem ele eu não enxergo nada. Eu só não quero perder essa possibilidade. Agora me diz aí nos comentários se isso faz algum sentido pra vocês. E a gente continuou lá conversando, eu tentando explicar pra ele que aquilo não fazia sentido. Teve uma hora que ele tirou o óculos pra me provar que ele conseguia enxergar o suficiente pra dirigir. Aí ele tira o óculos assim, todo orgulhoso, aí começa. Aí ó, eu tô enxergando esse poste, tô enxergando aquele letreiro, inclusive eu tô vendo aquele gatinho lá longe, ó. Aquele ó, que tá vindo em nossa direção. Tá vendo aí como eu consigo dirigir sem o óculos? Eu pedi pra ele colocar de volta o óculos e vocês precisavam ver a cara dele quando ele percebeu que aquele gatinho que ele tinha dito, na verdade era um ônibus da Joalina. Eu vi a hora dele fazer ps, 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 e o gatinho, ao invés de fazer miau, cobrar 7,50 dele e levar ele pro centro. Meus amigos são os melhores. Tem um outro amigo meu que não enxerga muito bem, que só pra vocês terem noção, o apelido dele é Ceguinho. Um dia a gente foi pegar carona com ele, e quando a gente entrou no carro, ele agarrado lá no volante perguntou assim pra gente, vai ser com emoção ou sem emoção? Naquela época nós éramos jovens e inconsequentes, a gente só queria curtir a vida doidado. Ninguém hesitou, todo mundo disse com emoção. E eu juro que eu tava esperando ele fazer alguma coisa assim, sei lá, estilo Velozes e Furiosos. Sei lá, sair cantando pneu no Gol 1000, trocando marchas infinitas. Era um Gol 1000? Me diz aí, cego, se era um Gol 1000 mesmo. Mas aí ele ia sair alucinado, assim, alta velocidade, rasgando tudo. Do nada ia aparecer o Vin Diesel, assim, do lado no outro carro, chamando por um racha. Sei lá, na minha cabeça rolou um negócio desse tipo. Mas na realidade o que aconteceu foi, o cego tirou o óculos dele, colocou em cima do painel do carro, apertou o olhinho assim pra tentar enxergar alguma coisa e gritou, segura! E foi exatamente nesse dia que eu voltei a acreditar em Deus. Mas eu percebi que eu também tô ficando cego. E eu demorei pra perceber. Perceber não, aceitar. E eu já vou passar aqui a dica para você mesmo fazer o que eu gosto de chamar de autoexame de vista. E a primeira coisa que você tem que verificar para perceber aí se você tem algum potencial problema de vista é o comprimento do seu braço. Calma, eu sei que você tá pensando agora, mas o que o comprimento do meu braço tem a ver com a minha vista? E é uma relação simples, porque quando a sua vista começa a falhar, é como se o seu braço estivesse ficando um pouco mais curto. Aos poucos você vai percebendo que você não enxerga mais de perto. E aí você vai afastando essa coisa até encontrar a distância aonde você consegue enxergar. E às vezes é difícil, porque você começa de perto assim, mas aí você não consegue enxergar e você afasta um pouquinho, percebe que foi demais, volta, ainda não foi, e até você conseguir encontrar o local, a posição, a distância exata, parece que você está tocando um trombone invisível. Pois é, essa semana eu me peguei aí tocando um trombone invisível algumas vezes, até que eu cheguei à conclusão que o meu braço não tem mais a extensão suficiente que eu preciso para conseguir enxergar a coisa que eu estou tentando olhar. Eu até pensei em impedir a Tamires para segurar o telefone assim um pouco mais distante de mim, para tentar usar, mas não deu muito certo.
que fica aqui exposto que ela quem não quis colaborar. Então não teve jeito. Tive que ir lá no médico de olho. E eu não sei dizer, mas eu acho que eu fiz o exame errado. Tipo, se fosse um exame valendo nota, eu ia tirar, sei lá, 6,5. Assim, dependendo da escola, tinha ido pra recuperação. Porque assim, eu nunca tinha feito exame de vista e aí eu fui lá, né? Com um mix de sentimentos. Por um lado, eu tava nervoso, porque era tudo muito novo. Por outro lado, eu tava muito ansioso porque eu queria dilatar a pupila. Toda a vida eu via as pessoas falando da viagem que é dilatar a pupila e de que choravam quando saíam no sol. E eu sei que é ridículo, mas eu queria chorar saindo no sol com a pupila dilatada. Eu sei, é idiota, mas eu queria fazer o quê? E foi aí que eu comecei a ficar desapontado. Porque eu tava lá, né? Sentado na sala de espera com um monte de gente. E tinha muita gente. Teve até um momento que eu fiquei em dúvida se eu tava realmente num consultório de oculista ou se eu tava num show da Ivete Sangalo. Porque era muita gente. Até aí, beleza, eu tava lá sentado, então a assistente da médica começou a pingar os bagulho lá no olho do pessoal. E eu esperando, com a expectativa a mil. Aí ela veio pra pessoa do meu lado assim, e eu pensando, eita, eu sou o próximo. Aí eu já fui o quê? Já fui levantando a cabeça assim, e preparando a minha cara de quem levou uma dilatada na pupila, né? Tipo, Só que aí, adivinha o que aconteceu? Ponto pra quem respondeu que ela me pulou. Pois é, me pulou e foi dilatar a pupila do próximo. Só que quando ela passou na minha frente, eu já tinha levantado a cabeça pra receber o pinguinho do bagulho lá. E eu já tinha treinado a cara que eu ia fazer. Só que aí no que ela passou, que eu fiquei no vácuo assim, olhando pra cima. Quando eu percebi que ela passou pro próximo, que realmente tinha sobrado nessa, com a maior vergonha que eu não sabia o que era que tava acontecendo ali, eu dei uma de doido e fingi o quê? Fingi que eu tava com vontade de espirrar. Sei lá, nesse momento eu achei que era melhor parecer que tava com Covid do que ser a pessoa que negligencia a saúde dos olhos e que nunca foi no oculista. E aí eu continuei lá, triste, com a minha pupila de tamanho normal. Passou um tempo, daqui a pouco a assistente voltou pingando de novo o bagulhinho lá no olho de todo mundo. E eu lá incomodado pelo fato de ser o único de pupila virgem naquele consultório. Chegou na minha vez, ela pulou de novo, meu olhar se cruzou com o da menina que tava do meu lado, parecia que ela tinha usado tóxico com as bolotas desse tamanho assim. Eu na maior inveja, mas aí eu percebi que rolou ali um julgamento dela, porque eu era o único que não tinha sido pingado os negócios lá. E eu sei que eu não precisava explicar nada, e eu nem sei porque é que eu falei isso, mas na hora me subiu um negócio assim e eu falei pra ela, é catarata, né? O tratamento é diferente. Ah, sei lá, cara. Eu tava desconfortável com a situação. É ruim se sentir o excluído do rolê. Chegou a minha vez, eu já entrei na sala da médica toda errada, achando que tinha esquecido de dilatar minha pupila. Aí ela perguntou por que é que eu fui lá e eu já respondi na lata pra ela assim, eu vim pra dilatar minha pupila, mas ninguém dilatou ela não. Não, brincadeira, eu não falei isso não. Eu queria, mas eu não falei não. E aí eu falei pra ela que eu tava ficando cego, ela começou a fazer o exame, me colocou sentado lá numa máquina, acendeu uma luz na minha cara e perguntou, você consegue olhar pra luz? Aí eu disse, sim. E no pensamento, claro que sim, porque ninguém dilatou a porra da minha pupila. Aí ela mandou sentar em outra cadeira, botou um negócio grandão assim na minha frente e começou a trocar umas lentinhas perguntando se eu tava enxergando as letras lá do outro lado da sala. Tá melhor assim ou assim? E é aqui onde eu acho que eu mandei mal no exame. E eu sei que agora eu corro o risco de soar como se fosse a Dilma falando, porque eu fui escolhendo a que ficava melhor. Mas não é que ela tivesse realmente ficando melhor. Na verdade, eu estava escolhendo entre a que ficava menos ruim. No final, eu continuava vendo tudo borrado. E eu sei que a gente ficou um tempo nesse negócio de essa ou aquela ou aquela outra. No final, deu para perceber que ela perdeu um pouco a paciência, me chamou pra cadeirinha, me entregou um papel e me mandou embora da sala. Peguei o meu papel, saí da clínica, aí o sol bateu assim no meu olho, nem ardeu, fiquei triste. Com razão. Aí eu fui olhando assim, né, a receita que ela me passou do óculos, tentando encontrar a distância. Tinha uns números, tinha umas siglas, eu não entendi nada. Pedi pra Tamires me explicar o que era que tinha ali na receita, porque ela já tem experiência com isso, ela já usa óculos aí há muitos anos, né? Ela já tem a pupila rodada já. E aí ela veio me explicar. No olho esquerdo, você tem 0,5 de grau. No olho direito, você não tem nada. E os próximos 30 minutos de conversa foi dela tentando me convencer o porquê a ótica não tinha a obrigação de me dar 50% de desconto. E nem de fazer um óculos com uma lente só. E eu devo admitir pra vocês que eu aceitei.
mas que eu não entendi. Já que não tem grau no olho direito, deixa isso daqui com um buraco e me cobra só a metade, uai. Ao meu ver, isso faz todo sentido. Agora, quer saber o que é que eu não vi nesse vídeo? Você indo deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e manda esse vídeo para algum amigo seu que seja cegueta também, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Fui! E enquanto isso, assiste esse outro vídeo que tá aparecendo aí na tela.